Olá a todos, meu nome é Guilherme da IoTools, e hoje a gente vai aprender o que significam as triggers dos ABICs, tá? Que são condições. Trigger do inglês é gatilho, então são condições que ocorrem com base nos valores de itens, tá? Então vamos pensar o seguinte, pessoal, uma aplicação muito prática e e intuitiva também, didática. Vamos pensar que na sua aplicação a temperatura, numa aplicação qualquer, a sua temperatura, a temperatura que você está monitorando, ela não pode passar de um determinado valor, tá? E aí supondo que ela passe desse determinado valor. Então o que acontece? Você utiliza uma trigger que dispara uma ação, tá? Então, como que ação, por exemplo? Um e-mail. Então você poderia enviar um e-mail, um SMS para o usuário dizendo, olha, a temperatura ela passou do valor que você estabeleceu. Então é isso que nós vamos aprender nesse vídeo. Para disparar essas triggers, eu posso fazer isso utilizando o emulador do Python, que é tema de vídeos anteriores, mas dessa vez a gente vai mudar um pouco. Tá? Eu vou fazer utilizando os nossos aplicativos, tá? O aplicativo Zabbix Sender que eu desenvolvi para a comunidade brasileira dos Zabbix, ok? Então, vamos lá, pessoal. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui no servidor é criar uma trigger. Tá? Criar uma trigger e estabelecer uma condição. E depois nós vamos criar, lá no mapinha que nós criamos em vídeos anteriores, nós vamos criar um ícone e o estado desse ícone, a imagem desse ícone, ela vai mudar de acordo com a condição estabelecida pela trigger. Ok? Então é isso que nós vamos fazer. Então vamos lá. Eu venho aqui em configuração hosts. Aqui está o meu host que eu havia criado recentemente, né, em vídeos anteriores. Aqui temos aplicações, itens e triggers. Tá? Então eu vou clicar em triggers aqui. Simples assim, tá, pessoal? É muito simples aqui. O caminho das pedras nos ABICs parece um negócio complicado, mas quando você vai ler a documentação e você sabe o que está fazendo, é de fato muito simples. Não tem nenhuma trigger aqui, eu vou criar uma nova. Então, criar trigger. E aqui estão as dependências da nossa trigger, tá? Parece muita coisa aqui, mas a gente não vai precisar preencher tudo. Basta que eu atribua a ela um nome. Então eu vou dar um nome aqui, por exemplo, temperatura excessiva. Então, com pontos de exclamação aqui. E aqui você escolhe, pessoal, no próximo tópico, né, severidade, você escolhe qual que é o impacto dessa trigger. Por exemplo, esse negócio, quando ela dispara, ela vai ser só uma informação, é um negócio que você vai precisar ficar atento, tipo, tem um impacto médio, tem um impacto alto ou vai ser um desastre. Por exemplo, vamos supor que quando a temperatura passar de um certo valor para a gente, isso seja um desastre. Tipo assim, meu, vai lá que vai dar problema, né? Pelo amor de Deus, corrija esse problema logo. Então é isso que significa, tá, pessoal? Você consegue mapear aqui qual que é o impacto, qual que é o grau de complicação que essa trigger vai trazer, ok? Se essa condição for atingida. Então é isso que quer dizer esse campo aqui, severidade. Então vamos lá, eu vou selecionar aqui um desastre. Vocês vejam que ele já pintou de vermelhinho, né? Que é a pior coisa que pode ter acontecido. Vejam só que essa cor ela vai aos poucos ficando mais escura, né? Se aproximando do azul. E à medida que o negócio vai complicando, ele se aproxima mais do vermelho, ok? Aqui, pessoal, é a expressão, tá? No nosso terceiro campo aqui é a expressão a ser estabelecida. Tá? Então, é possível que você monte essa expressão na mão. Se você for um programador, você consegue montar ela na mão. Ela é muito simples. Você vai lá, temperatura, ponto leste, pá. Só que é muito mais simples. Os ABICs ele já vem com algumas condições pré-estabelecidas. Então, basta que eu clique aqui em adicionar e ele abre para a gente um campo com várias expressões possíveis. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, pessoal, é selecionar o item de interesse. Tá? Então eu preciso selecionar o item na qual a trigger vai monitorar. Né? Então a trigger, por exemplo, como eu estou falando de temperatura, ela vai monitorar o estado da temperatura. Ok? Então, emulador 2 temperatura, esse é o nome do item, e aqui está a função que eu quero que ela execute. Veja só, o último valor, o mais recente, é de n. Por exemplo, o valor t é igual a n, onde n é o valor limiar que você está querendo trabalhar. Tá? Então, eu vou selecionar a opção maior ou igual, tá? Ou simplesmente maior. Então, vejam só,
o último valor mais recente de T, da temperatura, no caso aqui do nosso valor que ele vai ler, é maior do que um determinado valor, se for, ele vai disparar essa trigger, ok? Então, basta que eu simplesmente modifique o valor de N aqui. Então, vamos supor que uma temperatura crítica para a gente, na nossa aplicação, não sei qual, tá? Mas vamos supor uma aplicação em que é extremamente crítico que a temperatura seja maior do que 30 graus, ok? Então, é isso que nós vamos fazer aqui. N vale 30, basta que eu insira. E pronto, pessoal, simples assim. Eu posso construir novas expressões aqui, fazer AND, OR, operações lógicas, como por exemplo, se a temperatura for maior do que 30 e a umidade for maior do que 50, ou a umidade for maior do que 50, eu posso construir aqui a minha expressão utilizando esse construtor de expressão. Tá? Então, não se limitem a isso. Vejam só, tem ou e, né? AND e OR, né? São as duas expressões lógicas aqui. Ok? Então, por hora nós vamos deixar assim mesmo e basta adicionar. Ok? A trigger já foi adicionada para a gente. Eu agora simplesmente o que eu vou fazer? Eu venho em monitoramento mapas, volto novamente na aba mapas. Agora, pessoal, nesse mapinha que eu criei aqui do próprio emulador, eu vou editar esse mapa e vou criar um novo ícone, ok? Então, simples assim. Eu venho aqui nesse mapinha, a gente aguarda um pouquinho ele carregar, eu venho em adicionar e eu vou deixar ele aqui embaixo. Vamos lá, esse ícone ele vai ser do tipo trigger, aqui eu vou deixar sem texto mesmo, por enquanto. E aqui, pessoal, no campo trigger, eu vou selecionar a minha trigger, que é a trigger que eu acabei de criar, ok? Então, temperatura excessiva, vejam só, está aqui a minha trigger. E aqui, pessoal, vejam só, os ícones, olha lá, o padrão. Ou seja, vamos pensar assim, o padrão que significa que a trigger não foi atingida, tá? Eu estou pensando dessa forma. Agora, quando der um incidente, é que a trigger foi estabelecida. Então, se a gente quer que ele mude de imagem, vamos pensar da seguinte forma. Ó. No padrão aqui, nesse ícone padrão, eu vou colocar... Eu tenho algumas imagenzinhas aqui interessantes, que eu já subi essas imagens para o servidor Zabbix. Não são nativas, né? Fui eu que subi. Eu vou deixar essa imagenzinha de atuador ligado. Vou dar um apply aqui para vocês verem. Essa imagem aqui que eu mesmo construí. E o incidente vai ser o atuador ligado. Tá? Então é atuador desligado e atuador ligado. Então, ok, pessoal. É simplesmente assim. Atualizar. O mapa foi atualizado, retornar. Agora eu seleciono o mapa novamente. E pronto. Está aqui o nosso ícone, o ícone que eu acabei de criar. Beleza? Então, pessoal, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos acionar essa trigger. Então, eu estou aqui com o meu celular, na verdade é a tela do meu celular aqui no computador, e nós vamos utilizar aí o aplicativo que eu desenvolvi, o Zabbix Sender, que é o protocolo TCP/IP, né, o protocolo Zabbix Sender, enviando informações para o servidor. E nós vamos modificar esses valores aqui a fim de acionar essa figura, tá? Mudar o status da figura. Ok? Então vamos lá. Eu entro com o IP e com a porta, ou melhor dizendo, só com o IP. É uma telinha de autenticação, né? Se você não tem alguma dúvida de como utilizar o meu aplicativo, eu fiz um vídeo a respeito dele, explicando exatamente como ele funciona. Então, vamos lá. Aqui você entra com o usuário do Zabbix e a senha. Então, é admin e Zabbix, nesse caso. Okay? Então, eu clico no botãozinho, ele vai abrir para mim aqui a tela principal. Tem até uma aba de Help aqui, se eu quiser entender melhor a respeito. Eu posso sair do aplicativo, né, desautenticar do servidor. Vamos autenticar novamente. E aqui, pessoal, entrou com a porta. A porta do protocolo padrão Zabbix Sender é a 10051. O nome do host aqui vai mudar. Tá? Então, deixa eu abrir o teclado aqui. Está um pouquinho lento, mas vamos lá. Então, o nome do nosso host, se vocês lembrarem dos vídeos anteriores, é o host app1. Tá? O nome da chave que eu quero fazer a alteração é temperatura
tudo minúsculo. Temperatura. E eu dou um OK. E finalmente aqui eu posto o valor do item. Ok? Então vamos pensar o seguinte. Ó. Observem esse campo. Esse campo é para mudar para a temperatura que eu acabar de selecionar aqui. Eu vou colocar, por exemplo, 27. Tá? Então é como se eu estivesse mandando 27 graus. Então vamos clicar em enviar. Informação enviada com sucesso. Vejam só, modificou aqui de 24 ponto alguma coisa para 27 graus. Se eu mandar um 12, só para vocês verem a grande diferença aqui, olha lá, 12 graus. Então foi até mais rápido do que o anterior. Agora, pessoal, vou mandar 29 graus. Informação enviada com sucesso, 29. A nossa trigger, ela dispara quando a temperatura for maior do que 30. Então, se eu mandar o 30, eu acho que ela não vai disparar, tá? Porque é maior do que 30, né? Não maior ou igual a 30. Então, beleza. Agora, se eu mandar o 31, é para ela disparar. Aqui. Então, essa figurinha, de alguma forma, ela deve mudar. Vejam só, olha que bacana, ele mudou para a gente estar representando um incidente. Tá? Então, tem até um link aqui, um hiperlink para a aba de incidentes, e aqui ele mostra para a gente os incidentes. Vejam só, olha o status da trigger, ela é um desastre, do host emulador, aqui ele retornou um status incidente e está avisando para a gente que disparou a trigger. Né? Então, vejam só que bacana que é isso. Inclusive, você pode utilizar a trigger para enviar e-mails, SMS e tudo mais. Essas triggers, elas disparam uma ação, tá? Uma ação propriamente dita nos Zabbix. Nesse caso, pessoal, isso aqui pode ser considerado como uma ação também, né? Ele mudou o status da figura e está dizendo para você, olha, via interface gráfica, vai lá, pelo amor de Deus, aconteceu alguma coisa, essa temperatura ela não pode passar de 30 graus. Então, o que eu posso fazer aqui? Supondo que a temperatura volte a 29 graus. Aqui, provavelmente, ele deve alterar novamente o status dessa figura e dizendo que está tudo ok. Então, pessoal, é isso mesmo que eu queria mostrar para vocês. São conceitos aí muito importantes nos Zabbix, nem tão simples assim, mas bastante importantes. Nós aprendemos aí para que serve e como devemos utilizar as triggers propriamente ditas nos Zabbix, tá bom? Então, em resumo é isso. Muito obrigado aí pela atenção. Curtam nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal. Um forte abraço e fiquem com Deus.